Geralmente, o pessoal que faz astrofísica, eles começam assim, tendo essa admiração pelo céu e tudo mais, depois que entender mais sobre isso, e daí vai, tem física, ok, vou lidar com a física. Mas tem pessoal que fala, gosta de física, gosta de entender como o mundo funciona, né? E daí tem astrofísica, essa parte aqui parece a parte mais interessante da física. E daí vai pra esse lado. Mas não quer dizer que essa pessoa também, né, tinha admiração pelo céu antes e tudo mais. É mais que quer entender como é que funciona mesmo. Estamos recebendo hoje aqui Izumi Schmiglow, ela que estudou astrofísica na Holanda e atualmente faz mestrado também em astrofísica na Itália. E a gente vai conversar muito sobre esse assunto hoje. Izumi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu tenho muita curiosidade sobre essa área, Ferrari. E a gente recebeu o pai da Izumi aqui no Jogando pra Plateia, o Sérgio Schmiglow, por 2 vezes, né? Tu gosta daquela história de derreter brita, né? Eu adoro tudo que derrete brita, porque a brincadeira de infância dele era derreter brita. Eu nem sabia disso. Não sabia? Ele contou pra gente. Ele Sim, contou faz sentido. Faz sentido? Conhecendo meu pai. Pode ser, né? Então, Izumi, conta pra gente, assim, hoje tu estuda fora do país, mas tu nasceu em Floripa mesmo? Sim. Nasci e cresci em Florianópolis, e daí com 18 anos eu fui pra Holanda fazer a graduação em astronomia. Então tu foi bastante jovem pra lá pra estudar. Isso. E como é que foi a tua experiência, assim, tu já queria estudar isso? Tu se preparou olhando esse universo ou tu tinha outra ideia de carreira pra seguir? Não, eu queria estudar linguística antes, porque eu gosto de idiomas, assim, então por um bom tempo meu plano era fazer linguística. Tá. Né, estudar toda assim, a evolução das línguas na história, tudo isso eu achava muito interessante. E daí chegou, assim, o último semestre do terceirão, assim, que eu pensei, acho que eu vou fazer astrofísica. No Brasil tem esse curso? Acho que tem, mas é só em São Paulo, Rio de Janeiro, que em geral o pessoal faz física e depois se especializa em astrofísica, né? Eu sei que o teu pai, o Sérgio, ele tinha um telescópio. Ele deve ter mais de um já, não sei. Tem um. Tem um, e imagino provavelmente que já tinhas alguma noção por causa das brincadeiras que teu pai fazia de chegar e acompanhar. Sim. Ele ficava no planetário da UFSC acompanhando também, tinha uma turma lá. Chegasse aí com ele, não? Sim, algumas vezes lá eu fui. Então já era, já tinha cultura já da área. Então, mas eu não entendia muito, né? Que eu tava até explicando pro Jimmy antes que o que o pai faz é bem diferente do que eu faço. O meu pai, ele faz astronomia amadora, né? Que é uma coisa mais, assim, ele entende tudo do céu, ele sabe as constelações, sabe, né? Toda a parte mais, assim, teórica do negócio. E o que eu faço é mais, assim, matemática, programação, pra aplicar na astronomia depois. Né? Então, tinha muita coisa, assim, que eu achava bonito, mas não entendia. E daí, uma vez ele me levou no planetário, foi durante esse último semestre do terceirão, que eu fui lá e eu vi aquele bando de coisas que eu não entendia, eu pensei, não, eu quero entender. Daí que eu decidi fazer astrofísica. E como é que foi, assim, pra ti se candidatar, ou não sei, tu deve ter feito um vestibular, uma prova, como é que foi, vou estudar isso na Holanda, da onde tu tirou essa ideia? Então, eu já queria ir pra fora antes, né? Então eu comecei a pesquisar universidades fora e tudo mais, então tinha vários problemas, assim, ou que era muito caro, né, ou que não aceitava meu diploma do Brasil, né, do ensino médio. Então, eu achei a Holanda, eu achei a Universidade de Leiden, que é uma universidade muito boa, e eles tinham linguística, que eu já ia fazer lá, e depois eu vi que também tinha astronomia, então eu falei, vou continuar. É um sinal. Só que eles não aceitavam o meu diploma do ensino médio pra astrofísica. Pra linguística, sim, que era humanas, mas pra astrofísica falaram que faltava matemática e física do nível deles lá, né? E primeiro eu pensei, que coisa, racismo, alguma coisa assim. Pensei, como é que pode falar que o ensino do Brasil não é bom? Mas aí eu cheguei lá e eu vi que eles têm tipos diferentes de ensino médio, né? Então quem quer fazer uma universidade científica tem que fazer o ensino médio científico, onde eles já aprendem cálculo e tudo mais. Já começa a sofrer mais cedo. Pois é. E eu tinha até feito um semestre na UFSC aqui. Então eu aprendi cálculo, eu fiz cálculo 1. E aquilo era menos do que eles aprendiam na escola deles no ensino médio. Era menos do que eles aprendiam no ensino médio. Eu tentei a prova deles lá, eu tentei fazer aquela prova, não passei. Depois eu, peguei o material e tal, estudei o que eles estudavam lá na escola deles. E daí sim eu passei. E então, que curso que tu fez um semestre aqui na UFSC? Física. De física. É porque lá o ano acadêmico começa em setembro. Então eu tive um semestre assim livre, pensei, vou já começar a estudar alguma coisa. Mas aí tu fez vestibular pra física e... Isso. Entendi. Mas aí na Holanda pediram Vou passar nesse vestibular pra física aqui de boa, né? Assim, pra aproveitar o meu tempo. E depois eu vou pra lá, né, Dudu? Pois é.
Que massa. Mas aí depois me pediam pra fazer uma prova de física, de matemática, do ensino médio holandês, mas essa era em inglês. Só que o curso de astrofísica era ensinado em holandês. Então eu também tive que fazer um ano de estudos holandeses pra aprender a língua, a história, a cultura da Holanda. E daí consegui um diploma que me deixava estudar astrofísica em holandês na universidade. Então, Como é que aprende holandês? Como é que é assim, no tapa, assim, tipo, eu vou começar a fazer um curso e vou assistir aula em holandês. Quanto tempo leva pra você chegar e começar a entender alguma coisa? Então, até que foi mais fácil do que eu pensava. É porque, mesmo? tem muito vocabulário científico, assim, que é muito parecido, né? As palavras científicas não mudam muito. Quando é uma coisa, assim, mais falada, é mais complicado. Tipo, eu não falava com meus amigos em holandês, né? Era difícil me comunicar com eles, com as gírias e tudo mais, do que eles conversam com o outro. Mas a aula eu conseguia seguir. Era mais fácil. E aí tu se segurava no inglês, assim, digamos, pra comunicações gerais. Sim. Eu podia fazer as provas, assim, eles me davam as questões em holandês, então eu tinha que conseguir ler em holandês, mas eu podia responder em inglês se eu quisesse. Ah, perfeito. E tu chegou a aprender holandês no ponto de conseguir conviver com seus colegas, assim, trocar ideia com eles? Então, essa é uma coisa, que lá eles não gostam muito de estrangeiro, não. Eles não se misturam. Então, os meus amigos lá eram todos estrangeiros, não eram holandeses. Sério mesmo? Eles são bem chatos com isso, é uma cultura, assim, deles, não sei se... Fechada. Meio fechada. Eu já ouvi dizer que é uma coisa, assim, pra proteger a cultura, que é um país muito pequeno, né? Sim. Então, eles têm, assim, medo de perder o idioma, A identidade. perder a identidade deles. É uma coisa assim. Mas tem gente que fala que é só xenofobia mesmo. Holandeses não têm amigos. Pois é. Só que eles falam assim, já perguntei, por que vocês são assim? Eles falam, já tenho meus amigos, por que eu quero mais? Entendi. Eles são bem assim. E entre vocês, obviamente, o inglês era a língua franca. Assim, eles falam inglês muito bem, né? Então, eles diziam, que a gente não fala com o estrangeiro porque a gente não fala inglês muito bem. Eu acho que eles têm, assim, o melhor inglês num país que não tem inglês como língua oficial, assim, né? Que é nativo. É o melhor inglês fora dos países que falam inglês. Isso. Eu acho que é uma coisa assim. Se não é o primeiro país, assim, é o segundo, uma coisa assim. Ou talvez, né, Noruega, sei lá. E a turma de astrofísica, né? Era lá na Holanda, como é que era? Era muito nativo? Era muita gente de fora? Como é que era a turma? Eu era a única estrangeira. Era mesmo? Nossa senhora. Eu era a única estrangeira. Engraçado, eu pensei que fosse fosse uma coisa que atraísse bastante gente do mundo todo pra poder estudar. Não, porque o curso é em holandês, né? Então, aí o pessoal tem medo. Quem queria aprender holandês pra estudar astrofísica? A pessoa, assim, existe um nível de dificuldade e vamos botar 2, né? Daí eu conheci o pessoal do mestrado em astrofísica, que era em inglês. E daí eu fiquei amiga deles, que eram todos estrangeiros, né? Quer dizer, metade era estrangeira, que não me misturava com os holandeses, a outra metade. Mas eu virei amiga dos estrangeiros ali do mestrado. E do pessoal de fora, assim, da onde era a galera, assim, tinha algum brasileiro? Ou da onde que as pessoas mais são que estão lá, assim? Tinha muito europeu, com certeza, que era fácil pra eles, né, ficar por lá. Vários indianos, poucos africanos, tinha só um africano lá. Brasileiro não conhecia, não. Então tu não teve nenhum contato com algum brasileiro nesse universo ali? Não, alguns assim que eu conheci de longe, assim, que fizeram doutorado lá, mas eu não era amiga não, assim. Não, talvez seja um país que atraia bastante brasileiros para estudar, né? Não, talvez a referência que a gente tem para pensar do Brasil é para estudar nos Estados Unidos, na Inglaterra. É diferente, né? Embora eu acho que a Holanda é um país muito massa, né? Assim, é incrível. A cultura, a vibe do país eu achei legal, assim, nunca morei lá, mas quando eu estive eu achei interessante, assim, é um lugar que eu olhei e falei, eu moraria aqui. Eu não volto mais, não. Agora vou ter que explicar por quê. Acho que eu não fiquei tempo suficiente pra me decepcionar. Eu achei deprimente lá. Porque eu não consigo lidar, assim, com chuva, frio, e lá é chuva e frio o ano inteiro. É mesmo? Muito vento, e eles vão de bicicleta pros lugares, e ninguém liga, assim, pra chuva. E daí, pelo menos da minha casa, da universidade, não tinha ônibus. Então podia dar, tipo, 5 graus na rua, eu tinha que pegar a bicicleta e ir na chuva de bicicleta até a aula. E era assim, todo mundo que conhecia lá que não era holandês ficava deprimido quando eu chegava na Holanda. Mas a cidade que tu tava era mais... Porque o lugar que eu conheci foi Amsterdã. Assim, que eu passei de trem, mas o que eu fiquei foi Amsterdã. Mas deve ser bem diferente o ambiente, assim, né, da cidade que tu tava. Sim, Amsterdã, lógico, que é mais turística, tem mais movimento, né, tudo mais maconha. Não, mas a minha cidade lá era menorzinha, mas parecia bastante com Amsterdã. Entendi. Mas era outro problema pra mim lá, porque era tudo muito igual, né, é tudo artificial.
né? O país é, assim, bem desenvolvido, mas não tem natureza, né? Não tem montanha, tudo, assim, é completamente plano. Mas diz que é bonito, Afinal, né? são os Países Baixos. Mas São os Países Baixos. Mas é bonito, né? É Pessoal, bonito. é legal visitar, tem um monte de Sim, pra canais. visitar, sim, eu recomendo. Pra morar, aí é outra história. Mas aí, enfim, tu superou o desafio, tu fez toda a tua formação lá em astrofísica. Quanto tempo isso durou? Foram 4 anos no total. 1 ano de estudos holandeses, 3 anos da graduação. E o que é o estudar astronomia? Fazer como é que é? Tu falaste, muito cálculo, como é que é software de computador para poder chegar e fazer cálculo? O que é o trabalho, assim? O que é o estudo que vocês fazem lá? Tinha bastante matéria em comum com física, então é bastante cálculo, né, matemática, programação e... Mas o que é que vocês, digamos, era teoricamente o que era buscado conhecer? Tipo, o movimento de corpos celestes, o que era o material dos cometas, o que era teoricamente o assunto que... Então, a gente tinha, assim, algumas matérias, tipo, uma que se chamava estrelas. Então a gente aprendia tudo sobre estrelas. Aí depois um que era planetas. Aí tudo sobre planetas. Eu tenho aula de estrelas na terça de manhã. Era isso mesmo. Era isso mesmo? A gente chamava Stars. Né? Stars. Então a gente aprendia, né? Cada matéria era pra uma coisa diferente, assim. Como é que era a composição? Como é que era o material? Como é que o processo da química acontece? Vá até o capítulo Cruzeiro do Sul. Então, várias vezes a gente aprendia, assim, a teoria do negócio, né? Como é que funciona, tipo, o transporte de energia nas estrelas, coisa assim. Ou até os planetas, a gente aprender, tipo, o nome das luas, né? Quais são, tipo, as camadas dentro de cada planeta, quais elementos que tem. Só que a gente esquece tudo depois, né? Que a gente não usa isso mais depois. Sim. Né? Isso é coisa que a gente pode usar no Google. Mas, assim, pra prova a gente aprendeu, assim, uma vez ou outra. E misturou bastante com Python, né? Pra fazer... modelos. Modelos. Né, eles davam dados dos telescópios grandes que estão no espaço, por exemplo, falavam, pega esses dados aqui e vê se você consegue escrever um código que vá descobrir tal informação sobre, né, esses dados aqui, né, sobre esse objeto. Mas vocês estudam as atividades das estrelas, como é que funciona, as explosões internas, aqueles negócios todos, não? Às vezes sim, assim, mas não é o principal, né, depende do que a gente quer fazer depois. Na graduação, uma coisa mais... assim, no geral, mais o básico, assim, nessa parte mais teórica. E a gente se aprofunda mais na matemática, né, e Python, a gente usa muito Python. E daí depois, no mestrado, a gente pode escolher mais, assim, o que a gente quer especializar pra saber mais a parte mais teórica. Qual que é o uso... Tu falou, assim, que muitas coisas que tu aprende, tu não utiliza, assim, mas qual que é o uso prático desse teu primeiro curso ali, da graduação, que a pessoa que se forma em astrofísica, onde ela atua? Pode trabalhar com computação, né? Tem muita gente que sai da astronomia e vai trabalhar só com computação. Engenheiro de software e tudo mais, que a gente aprende muito isso. Assim, a maioria vai para mestrado mesmo, para continuar... Para área acadêmica, pesquisa. Área acadêmica. Sim. Então, geralmente é isso. Ou vai continuar a área acadêmica, ou computação, ou então pode trabalhar com divulgação. Mas assim, digamos assim, o sonho de um astrofísico. Eu quero ser contratado pela NASA, sei lá, quero ser contratado pela SpaceX, ou sei lá. É uma coisa que o astrofísico vislumbra, assim, no horizonte, ou não necessariamente? Depende da pessoa, né? Cada um. Pois eu conheço gente, assim... Quer dizer, várias pessoas já me perguntaram, você quer ir pro espaço? Quer ser astronauta? Eu falo, não. Eles, como assim você não quer ir pro espaço? Eu falo, não, lógico, se surgir a oportunidade, eu aceito. Mas nunca foi, assim, um sonho muito grande meu. E, assim, de quase ninguém que conheço na astronomia, o pessoal nunca quis, né, ser astronauta, mas, tipo, que nem eu. Se vier a oportunidade, eu aceito. Mas eu conheci uma garota que era o sonho dela, realmente. Estudou astrofísica pra ir pro espaço. Entendi. Né? E todo mundo, sério? Foi por isso. Então depende muito de cada um, depende. Mas na maior parte das vezes a aspiração é seguir carreira acadêmica, pesquisar e descobrir algumas coisas, etc. Isso, acho que a maior parte das pessoas quer trabalhar com pesquisa, né, e quer trabalhar na área acadêmica, né, descobrir coisas novas. Teve uma brasileira, vou jogar aqui, não sei se você viu essa notícia, ela descobriu alguma coisa em relação ao buraco negro, né? Saiu uma notícia, acho que foi uma brasileira que descobriu isso. E eu não sei, talvez os profissionais dessa área estão o tempo todo tentando descobrir alguma coisa que ninguém viu ainda, tu acha? Também depende, né, tem várias áreas diferentes, então...
Tem gente que, por exemplo, quer aprender, assim, quer descobrir cada detalhezinho sobre uma coisa que a gente já entende muito bem, né? Por exemplo, de galáxias, a gente já entende o movimento das galáxias, sabe mais ou menos como é que elas se formam. E tem gente que quer ainda, assim, estudar ainda mais em detalhe como é que isso acontece, né? Desde o início e tudo mais, a interação entre as partículas, né? Que é coisa, assim, é muito detalhe. Mas tem gente que quer fazer isso, tem gente que quer fazer uma coisa mais, né, buraco negro, ondas gravitacionais, que é uma coisa mais nova. E a gente sabe menos sobre isso, mas o pessoal acha isso mais interessante. Então, depende de cada um, tem várias opções. Legal, e eu me lembro de ter olhado na internet, temos um canal no YouTube onde mostrasse vários relatos a respeito de como é que é viver na Holanda. Conta como é que é, digamos, eu imagino que seja questão de família, querendo saber como é que é a tua vida lá, né? Pois é, eu já não uso mais esse canal. Mas eu achei assim, porque... na verdade, na Holanda não tinha muito brasileiro porque costuma ser muito caro, né? E eu tenho a dupla cidadania, eu tenho a cidadania alemã também, então isso me ajudou que eu consegui desconto lá pra estudar. Mas pra quem não é europeu, geralmente custa assim mais de 10 mil euros ao ano, assim, pra estudar, 20 mil ao ano. É um negócio absurdo, né? E pra quem é europeu é tipo 2 mil. Entendi. É um desconto de 10 mil. Então, eu pensei, já que eu tenho essa oportunidade, eu queria, né, compartilhar com as pessoas como é que é a minha experiência aqui e tudo mais, né? Ainda mais com tantos estrangeiros ali que estavam comigo, não que estavam comigo, mas né, que eu conhecia por lá. Então foi mais por isso mesmo, assim, que eu queria compartilhar. E tem vários relatos, eu dei uma olhadinha rápida lá, tem vários relatos a respeito de como é que é de comida, da experiência da vida lá. Sim, todo mundo odeia comida lá. O pessoal fez algum comentário dos conteúdos que tem produzido? É que eu falo em português, né? Então o pessoal que tava lá não sabia o que tava falando. Podia falar mal. Pois é. Mas a comida é ruim mesmo, a alimentação culinária não é muito... É ruim. O que é uma alimentação típica do holandês? Então, se você quer comida boa lá, você vai no restaurante indiano. Sim. Já entregou tudo. Exato. Se você não quer indiano, tem o chinês, tem o árabe. E tem o McDonald's. Tem o McDonald's. Em último caso. Então, assim, comida holandesa mesmo, eles comem, tipo, linguiças com batata, umas coisas assim, mas... Comida alemã, assim? Estilo alemão? Parecido com isso. Eles têm os doces que são bons, mas é doce mesmo. Sim. E depois, assim, almoço, eles comiam... Eu já vi muita gente levar um pedaço de pão com manteiga e chocolate em cima, tipo... Nutella? Não, aqueles chocolate sprinkle, sabe? De brigadeiro, assim, de granulado. Granulado. Sim. Eles colocavam em cima do pão e almoçavam isso. Pão com manteiga e granulado, Dudu. Vai ser o nosso almoço hoje. Que loucura, né? Então, eles comiam isso. Uma vez eu acordei no café da manhã, tava viajando, assim, acho que era na Alemanha, daí eu desci, aí tinha um grupo de estrangeiros, assim, de algum país europeu, né? Eu que era o estrangeiro, na verdade. E eles estavam comendo tomate e picles, assim, tipo pepino no café da manhã. Com pão e não sei o quê. Eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, quem consegue acordar e comer tomate e pepino? Meu Deus. Mas é cultural, né? Não tem jeito. Então. E aí o Maquete te formasse e fosse fazer um mestrado? Isso, na Itália daí. É? Eu gosto muito da Itália. É? Mas o que aconteceu? Tipo, seguisse a mesma direção, mesmo princípio acadêmico de chegar a estudar astronomia? Como é que foi? O que era o objetivo? Coisa. Uhum. Eu queria continuar a fazer pesquisa e tal em astronomia, então eu continuei no mestrado e fui procurar lugares pra ir na Europa e pensei, onde é que tem sol? Que era muito importante. Primeiro item. Que eu não posso mais ficar deprimida. E daí eu pensei, né, tem Itália, tem Espanha, Grécia, mas aí pra astrofísica Itália é melhor. Aí eu fui pra Pádua, na Itália, onde tô agora. E tem alguma diferenciação do tipo de estudo que é feito na Holanda com o que é feito em Pádua? Bastante. Na Holanda, as provas eram todas escritas, você tinha 3 horas e meia de prova. E... era sempre assim, você fazia as contas ali, entregava e depois recebia nota. Na Itália é oral. E daí você marca a prova quando você quiser fazer com o professor. E você faz, assim, conversando com ele e faz as contas no quadro na frente dele. Ele pode parar de perguntar coisas no meio da prova. Que loucura, que massa. É uma dinâmica totalmente diferente. É muito diferente. Então eu tive que me adaptar a isso também, assim. Mas tu acha que é melhor ou pior? Olha, pra mim é pior porque eu tenho ansiedade. Daí eu chego lá, eu entro em pânico, eu não consigo tem alguém te olhando ali o tempo todo. E tem vezes, algumas matérias, não é só você professor, algumas matérias é a sala inteira te olhando enquanto você faz na frente lá no quadro. Sim. E daí... E no lado acadêmico, como é que é o tipo de estudo que é feito na Holanda comparado com o da Itália?
Assim, como é que é eles têm, digamos falasse de sol, estrelas e planetas. Na Itália tem uma outra direção que direção que eles estudam mais? Então, eu não sei, assim, se é uma coisa porque é mestrado ou porque é Itália, mas é uma coisa mais teórica na Itália, né, o que eu tô vendo agora, mas, assim, a gente estuda também, né, estrelas, planetas, também tem as matérias, né, chamadas estrelas, planetas, não sei o quê, só que nível de mestrado. Mas tem menos matemática, né, menos conta, assim, pra fazer. É um pouco mais teórica, então. Se bem que, assim, o mestrado que eu tô fazendo tem 2 direções. Tem a parte de observação e a parte de teoria, né? Eu escolhi a parte de observação, mas não quer dizer que eu vou fazer observação, quer dizer que eu vou trabalhar com os dados dos telescópios, né, e processar os dados e conseguir informação desses dados. Enquanto quem faz teoria estuda, assim, a parte mais de conta mesmo, de matemática, e vai criar modelos, criar teorias novas que a gente pode depois testar, né, na parte de observação. Então, talvez, né, o pessoal que faz a parte de teoria, né, lida mais com matemática, mas o que eu tô vendo agora é, assim, quase sempre uma coisa só, assim, teórica, saber o que é cada coisa, assim, só de cabeça mesmo. E aí é mais fácil também prova oral, né? Que aí hoje em dia, digamos, a gente tem aquela visão de astronomia de olhar através do telescópio óptico, né? E que teoricamente é o mais convencional que a gente conhece. Mas eu sei que teoricamente a gente tem várias outras tecnologias, né? Radioastronomia, tem infravermelho, tem um monte de técnicas diferentes de observação do céu. Hoje em dia tu não chega mais a olhar só pelos olhos, vamos dizer assim, é isso, né? Sim, sim, sim. A gente tem algumas matérias, assim, por exemplo, teve uma que era High Energy Astrophysics, né, que era só de energia, como é que fala? Energia alta, High Energy. High Energy. Né, então, aí usa os telescópios, né, específicos para isso, então a gente aprende como é que você processa esse tipo de dados. Então depende das matérias que a gente escolher também, tem bastante liberdade pra escolher isso. O idioma na Itália, como é que é? Tu teve que também estudar italiano pra poder estudar? Não, lá o curso é em inglês, mas aí o italiano eu falo, o holandês eu não falo, mas o italiano eu falo que, assim, o pessoal é bem mais receptivo, eles são, assim, bem mais, assim, amigos dos estrangeiros, se misturam mais com a gente. Sim. Né? Italiano é mais fácil, né? É só usar as mãos e falar alto. Não é assim? Pois é. Mas e eles, assim, eles não falam inglês muito bem. Em geral, os italianos não falam inglês bem. Isso ajuda quem quer aprender italiano, né? Os holandeses, assim, se você fazia um errinho em holandês, mudavam pra inglês. Falavam, mesmo? Não, fala em holandês comigo, tô aprendendo. Tipo, não ligo, não tenho paciência, sabe? Nossa. Mas os italianos não, pra eles é muito mais fácil falar italiano. Então a gente meio que é forçado a aprender também. Sim, né? que engraçado isso, né? Como é que é o nome da cidade mesmo? Era... Padova. Padova onde fica? Fica perto de Veneza, meia hora de Veneza. Nossa, aquela região muito legal. Sim. Em Padova tem gôndolas também? Não. Não tem. E como é que foi a culinária? Acho que deve ter ficado muito mais feliz de estar na Itália, né? Imagino. Lá é bem melhor. Tem mais barato, tudo mais barato, né? Sim. Ela continua no idade indiano lá no... Também tem. Né? Tem pizza. Imagina. Sim. Tem várias alternativas. Sim. E uma dúvida que eu tenho, Izumi, uma vez eu comecei a ler, né? Eu tenho muita curiosidade sobre coisas que a humanidade ainda não conhece. E eu vi que, salvo engano, a gente conhece muito menos do fundo do mar do que conhece do espaço, né? Digamos assim, a gente conhece muito mais do espaço. Tu acha que Acho que é a Lua que a gente sabe mais. Não o espaço mesmo. Tá. Enfim, mas é isso que eu queria entender, assim, tu acha que ainda tem muita coisa pra ser entendida, ou tu acha que já existe um conhecimento no mundo bastante sólido, assim, denso, do que tem fora do planeta, assim? É muito difícil dizer, né, que a gente não sabe se o que a gente tá... o que a gente sabe agora, se é certo. A gente não sabe o que a gente não sabe, né? Também, a gente não sabe o que a gente não sabe, e assim, o que a gente descobriu até agora, assim, são regras que estão funcionando, né, a gente consegue prever as coisas, consegue, né, fazer todos os cálculos que estão fechando o que a gente tá observando. Mas se realmente isso tá acontecendo, a gente não sabe. Sim. Né? Tem várias teorias também que a gente tem que testar, mas várias teorias que funcionam ao mesmo tempo. E não tem como a gente saber ainda qual que é certo e qual que é errada. Claro. E talvez nem tenha como saber, né? Sim. Série de ficção científica, né? Como é que você pode chegar aí de uma galáxia para outra, como é que é fazendo, buraco de minhoca, fazer, como é que é, dobra espacial, fazer... É engraçado, né? Como a gente tem aquela ilusão que a gente um dia vai chegar e viajar pelas estrelas e não tem nenhuma base
como é que é, do nosso conhecimento hoje que viabilize isso. Pois é, eu tive uma matéria sobre relatividade geral, e daí a gente aprendeu sobre buraco de minhoca, como é que, né... O que é um buraco de minhoca? É bem difícil de explicar, assim, mas se eu vou simplificar, assim... A gente Vá até o jardim da sua casa, olha... assim, tem várias teorias para descrever como é que é a geometria do espaço-tempo. Então, tem uma ali que mostra que teriam túneis conectando partes diferentes desse espaço-tempo. Ah, entendi. Mas é a geometria, é uma coisa matemática, né, que faz sentido. Como se fosse um atalho no espaço-tempo. É uma coisa meio assim... Deixa eu pegar um exemplo aqui, eu acho que é bacana. Digamos, tem uma folha de papel, tu pode atravessar ela, certo? Agora dobra a folha de papel e, teoricamente, se tu fizer um furo na folha, tu chega de um lado da outra da folha sem dar a volta por ela, entendeu? Sim. Só que eu fiz em 2 dimensões aqui. É que nem a história da fronteira da Rússia com os Estados Unidos, né? Tipo, atrás do planeta, assim. É como se o mundo fosse plano. Exatamente assim. Exatamente assim, né? Mas aí o professor, ele colocou ali nas anotações dele, ele colocou, buracos de minhoca existem? Aí eu não tenho nem ideia. Então, assim, uma coisa assim, a geometria, matemática, né? Na teoria poderia Dá pra existir, modelar? Mas não tem relato de alguém que passou por um buraco de minhoca. Não tem. Pois é. Que engraçado isso, né? Algo que me instiga bastante, assim, essa ideia de que a gente tá o tempo todo estudando, né? E tem pessoas dedicando a sua vida pra isso. Uhum. E tem tanto ainda por conhecer, né? Por exemplo, a gente tá aqui fazendo esse podcast, passa vários anos da vida fazendo isso aqui, e tem um monte de coisa que a gente nunca nem imagina, né? A gente sabe por que tá fazendo isso aqui, então é louco, assim, tu parar pra pensar. E é interessante conversar com alguém que estuda isso, porque meio que tá na fronteira, né? Uhum. Do que tá rolando, assim. Sim. Tem várias coisas, realmente, que a gente cria essas teorias que estão funcionando, mas se é isso mesmo, a gente não sabe, né? Sim. Tipo, energia escura, matéria escura, né? Matéria escura é uma coisa que a gente só deu um nome porque precisa de uma matéria ali pra fazer sentido fisicamente, né? Mas a gente não tem ainda prova que existe mesmo. Esses batismos, eu vou usar essa palavra, de isso aqui é um buraco de minhoca, isso aqui é uma matéria escura. Uhum. Existe um debate, assim, um comitê que debate, a gente encontrou isso aqui, não sabemos o que é. Daí ficam vários cientistas, estudiosos debatendo até tentar construir uma conclusão, assim. Que eu saiba, não. Uma coisa mais assim, né? Alguém cria a teoria, publica, e daí tem a pessoa, né, que escreveu o artigo científico de uma forma bem científica mesmo, mostrando todas as contas e tudo mais. E tem o profissional que entende essa parte científica e consegue meio que traduzir isso para o público geral, né? Então eles explicam esse artigo de forma mais simplificada e é o que vai para revistas, jornais, TV e tudo mais, né? E daí, se se popularizar, o pessoal passa a saber sobre isso. É um jogo de marketing, né? Tem isso também. O Einstein inventou aquele E igual a MC quadrado, né? E, tipo, só essa expressão virou popular e, teoricamente, fez toda a fama dele, praticamente, em cima desse conceito que ele fabricou, né? Você vai tentar explicar como é que é a teoria da relatividade e ninguém entende nada. Mas tem, com certeza, um arcabouço teórico e matemático. Mas não faz diferença, Mas não faz diferença. Sim. As pessoas não entendem, não faz diferença. Sim. É engraçado. Isso é louco, né? Porque, na verdade, é muito esse negócio, né? Você tá estudando uma coisa que as pessoas não entendem. Tu conversa sobre o teu trabalho, o teu estudo, mais com o pessoal que tá na tua volta, assim, que também estuda, mas no dia a dia, às vezes tu vai conversar com alguém leigo, a pessoa não tem nem ideia do que tu tá falando. Pois é. Às vezes faz pergunta que eu não sei nem responder, assim, pergunta coisas tão específicas, eu falo, gente... Não é assim que funciona. Mas aí eu começo a explicar o que eu sei, e eles falam, eu não entendi mais nada. Aí, assim, ninguém se entende mais. Ou então descobre um negócio bacana, tem um insight, tem uma coisa bacana, achei uma coisa legal, vou contar pra ti, assim, não vou, porque tu não vai ter nada. Não. Pois é. E assim, eu falei, tem todo mundo que liga pra certas coisas e todo mundo que liga, né, pra outras coisas. Então, eu tenho vários amigos, assim, que estudam comigo, que eles, né, sabem tudo de constelações, né, essas coisas, gostam de olhar pro céu. E eu não dou a mínima, assim. E tem muita gente pra mim, assim, que já falou pra mim, olha, é segredo.
né? Eu já fiz toda a minha graduação em astrofísica, eu não sei as constelações. Mas eles têm uma cobrança sobre isso? É a coisa mais simples, assim, né? Claro, porque tu fala, a pessoa estuda astronomia, beleza, me fala sobre as constelações. Né? Então, geralmente o pessoal que faz astrofísica, eles começam assim, tendo essa admiração pelo céu e tudo mais, depois querem entender mais sobre isso, e daí vai, tem física, ok, vou lidar com a física. Mas tem pessoal que fala, gosta de física, gosta de entender como o mundo funciona, né? E daí tem astrofísica, essa parte aqui parece ser a parte mais interessante da física. E daí vai pra esse lado. Mas não quer dizer que essa pessoa também, né, tinha admiração pelo céu antes e tudo mais. É mais que quer entender como é que funciona mesmo. E o teu foco, assim, o foco da Izumi, pra onde tu tá indo, digamos assim, o que que te interessa nesse universo? Construir modelos, analisar isso? Ou, enfim, qual que é o que tu... pra onde tu tá olhando, assim, no teu estudo? Então, tá complicado, eu não sei bem. Eu tô pensando em especializar em ondas gravitacionais. Tem um laboratório lá em Pádua que eles estão criando instrumentos para detectar ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais. E daí eu quero trabalhar com isso. Entendi. Então, o que são ondas gravitacionais? Seriam... Vamos lá que eu explico. De novo, o espaço-tempo, né, que está se deformando por causa de uma interação, por exemplo, né, de dois objetos muito massivos, né, e daí eles, quando... Essa ação de um sobre o outro? Quando eles colidem um com o outro, por exemplo, vai criar uma onda que vai deformar o espaço-tempo. Então, a gente consegue medir isso com instrumentos aqui na Terra, e quer dizer que aconteceu algum evento, assim, com objetos muito grandes, né, em algum lugar do espaço, e chegou até a gente essa onda que deformou o espaço. A gravidade propaga, né? Que a gente tem digamos, pelo exemplo da física clássica, né? A gente tem a noção que parece que a gravidade é instantânea, teoricamente. Se tem duas massas, elas têm um processo de atração, né? E na realidade leva tempo para chegar, né? Eu não sei, a velocidade da luz também, né? Mesma lógica? Sim. E eu não sei como é que propaga isso, né? Teoricamente tem... chegou uma onda gravitacional aqui. Isso aqui deve ter saído lá de não sei onde, sei lá, uns 15 mil anos atrás. Pois isso aí eu não sei bem como é que eles falam. Porque tem todo um estudo, né, sobre isso. Tem gente que trabalha com computação pra fazer simulação desses objetos. E daí você olha o sinal que a gente recebeu na Terra, por exemplo, e compara com a simulação. E ver qual que é mais próximo, por exemplo, né, de qual tipo de simulação e qual objeto que causou isso, né, pra entender mais sobre o que causou esse sinal que a gente observou aqui. Eu fico imaginando que fica parecendo um maremoto, né, tipo uma onda gravitacional. Eu imagino que seja, aconteceu alguma coisa no espaço e isso provocou uma onda, né, de certa forma. Eu imagino que seja... A gente não sente ela, né, mas a gente não sente a onda, né, mas mais ou menos isso. Cara, muito... bacana, cara, que é uma quantidade de coisa legal pra estudar, né? Sim, exato, e o que é mais interessante é justamente tu tá focada numa coisa que, primeiro, poucas pessoas no mundo, quer dizer, bastante gente tá focada, mas em relação ao resto do mundo são poucas pessoas, e principalmente coisas que as pessoas comuns não entendem, né? Pois Assim, isso é um negócio interessante, assim, porque na verdade a gente meio que tá com a nossa vida à mercê disso, né? Então quem tá lá na ponta estudando tá descobrindo antes, ou tá dizendo, galera, vai acontecer tal coisa e o planeta vai rachar o meio. Pois mas por isso que a gente também tem várias matérias, assim, pra gente aprender sobre divulgação astronômica. Lógico, depois tem pessoal que, né, vira profissional nisso, que faz só isso mesmo. Mas a gente tem que, né, saber como fazer isso pra gente explicar o que a gente faz pra quem não entende bem. É muito importante conseguir comunicar isso pro público geral, né? Porque não adianta ficar só entre a gente, né? Sem poder compartilhar com o mundo, e daí não tem pra quê. E esse negócio de cataclismo, assim, como é que eles falam, como é que o Sol vai explodir um dia, vai matar todo mundo, ou vai ter uma explosão solar e vai fazer uma nuvem de radiação, vai matar todo mundo na Terra. Tipo, é que vocês olham isso, estudam isso, vocês têm noção de como é que é? Porque na realidade a gente fabrica esses terrores, eu não sei se a gente fica com medo ou não. Qual que é a data que isso vai acontecer? Assim, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Mas sim, a gente estuda, né, todo o processo de evolução das estrelas. Assim, a maioria das pessoas que eu conheço na astronomia não gosta de estudar estrela. O pessoal acha que, assim, coisa que a gente mais gosta de estudar, mas eu acho a coisa mais chata, e a maioria das pessoas que conheço acham também a coisa mais chata. Mas a gente aprende como é que elas, né, evoluem, como é que, né, quais são as etapas diferentes e tudo mais, e qual vai ser o futuro de cada tipo de estrela. Então a gente consegue também prever como é que vai ser o futuro do Sol,
né? Então, é por isso que vem essas teorias. Mas a gente não vai estar aqui pra ver isso. Mas é que tem muita coisa, né? Tipo, digamos, eles... sempre vai ter um cometa que vai chegar e vai... como acabaram com os dinossauros, vai acabar com os seres humanos, né? Tipo... tem esse negócio de ficar... Porque vem um asteroide, vem não sei o que vai se chocar com a Terra e... Eu não sei de como... Tem nos filmes. Tem muito filme, né? Magedon. Pois é, a maioria é destruído na atmosfera. Né? Mas tu sabe dizer se tem alguém que fica olhando isso, assim, tipo... que cuida... Porque realmente, se tu for olhar, né... A NASA normalmente tem esse tipo de gente. O planeta Terra tem que ter segurança, né? Tem os seguranças do planeta Terra. Não, assim. Não sei, mas tu acredita mesmo que a gente vai fazer alguma diferença pra evitar algum tipo de cataclisma? Não, sei lá, mas pelo menos pra eu dar tchau pra galera, assim, né? E comer alguma coisa gostosa antes de morrer. Será que é bom saber o que vai acontecer? Sei lá. Eu não sei, às vezes é melhor de repente ser ignorante, né? Exato. O cara tem que ir gravando podcast, bum! Explode tudo. Mas aqui eles conseguem observar, eles conseguem, né? Eles têm vários satélites, né? Não só na Terra, mas em outros planetas também. Mas tem alguém que tá lá só pra observar, ver se tem alguma coisa indo pra Terra, eu não sei. Mas pode ser que tenha. Sim. E no mundo, assim, pra astrofísica, astronomia, onde é que é o melhor lugar do mundo para estar, assim, o mais avançado? Ou existe algum centro especializado em astrofísica global que não, aquele país, aquela cidade é o, tipo assim, o creme de la creme da astrofísica, assim? Eu acho que nos Estados Unidos, né, eles tem a NASA lá e tudo mais. Mas na Europa também, na Alemanha, é muito bom. Eles têm a Agência Espacial Europeia. Mas é mais assim, o centro de pesquisa, né? Depende do que você quer fazer. Uhum. Por exemplo, você quer fazer pesquisa com rádio, na África do Sul é muito bom. Né? Mas para outras coisas lá não é tão bom. Então depende do que você quer fazer, especialização e tudo mais. Mas a parte dos telescópios, se você quer trabalhar num telescópio mesmo, o ideal seria pro Chile, Ilhas Canárias, onde eles têm... As montanhas altas, um telescópio lá no alto, você consegue observar bem. Mas, em geral, também a gente usa o do espaço, que daí não tem pra que ir lá, né? Assim, eles nos passam os dados e a gente faz o que você fazer aqui. Hoje em dia tem muito da internet, né? Praticamente tudo que você observa, de certa forma, é transportado pro mundo todo, né? Pra ser acompanhado. Sim. Então, pra gente é muito assim, eles nos dão os dados de qualquer telescópio e a gente trabalha com eles. Ninguém precisa ir até lá, né? Tem pessoal que já tá lá e depois eles nos mandam e a gente processa, né, na universidade que a gente tiver lá. Legal. Que louco, Isa. Muito, muito massa, assim. É legal te ver falando essa lógica, porque querendo ou não, eu não sei, eu imagino que existe também uma conexão com o Brasil desse conhecimento. Tu tem colegas que estudam astronomia aqui no Brasil, tu tem contato com astrofísicos daqui, enfim. Existe essa troca de conhecimento, assim? Então, eu conheci algumas pessoas quando eu fiz o meu semestre aqui na UFSC, né? Eu sei que alguns foram fazer astrofísica na USP depois, mas eu não tenho muito contato com eles, não. Mas com certeza, né, a comunidade científica é muito conectada. Então, você publica alguma coisa, geralmente publica em inglês, né? E todo mundo consegue ver a descoberta nova, tudo mais, e a gente vai se conectando, se ajudando. E se tu, por exemplo, se tu descobrir alguma coisa nova, assim, daí tu começa, a lógica é tu começar a trabalhar nessa teoria, assim, estruturar pra comprovar aquilo que tu descobriu, é assim que funciona, assim, vi uma coisa que ninguém viu, sei lá, se isso, acho que ainda é possível isso acontecer, mas aí tu começa a escrever sobre isso, assim, a fundamentar essa tua descoberta? Então, depende, que você falou de teoria e você falou de ver uma coisa, né? Tá. E daí tem a parte da observação e a parte da teoria. Tá. Então, uma coisa assim, você, né, criou uma teoria que você acha que faz sentido matematicamente, né? E você vai publicar essa sua teoria. E depois tem a parte de testar essa teoria, né? De uma forma mais observacional. Daí você manda pra quem lida com os dados, com os telescópios. Então tem esses, né... Que daí a pessoa olha e fala, não, realmente fez sentido essa teoria. Isso. Ou então, se você primeiro viu alguma coisa... né, que você estava observando e você descobriu um objeto novo, alguma coisa assim, aí você pode fazer pesquisa tentando explicar, né, aquele objeto, explicar o movimento daquele objeto, toda a parte física, e daí você publica o que você conseguiu fazer, né, sobre aquilo. Depois, se você quer continuar a pesquisa, você coloca, né, mais artigos e vai publicando o que você for achando, né. Entendi. E aí, se outro cientista pegasse a tua teoria e trabalhar em cima dela, daí ele evolui o teu trabalho, digamos assim... Mas isso continua, claro, faz parte da comunidade científica, mas continua pertencendo a origem disso ao teu nome, que foi tu que descobriu e... por isso que tem as referências, né? Sim, então, sim, quando sim. eles, né, fazem a pesquisa em cima de outra, eles vão comentar, tal pessoa, né, em tal ano descobriu tal coisa, publicou tal coisa,
né? E a gente acha que usando isso aqui a gente acha tal coisa. Ou a gente acha que tá tudo errado, né? E aqui tá nosso argumento. Sim. Dá briga às vezes E também. tem essa briga, assim, essa briga de quebra-pau de teorias, assim. Às vezes tem. Na verdade, o tempo todo tem uma série de teorias simultaneamente em discussão, né? Eu acho que não tem a gente tem uma ilusão que todo mundo tem certezas, na verdade tá tudo muito em dúvida. Sim, é bem isso. E aí, digamos assim, a teoria, ela acaba digamos assim, tendo continuidade se uma quantidade da comunidade olhou e não, realmente isso aqui tá embasado e tem a ver, né? Embora talvez outras pessoas não concordem, né? Acho que sempre tem espaço pra essa não concordância, digamos assim. Sim. E antes de você publicar, tem o pessoal que também vai ler, né, o seu artigo, vai falar, tá bom, não tá, né? Você tem que melhorar esse ponto aqui. Então você tem que conseguir explicar bem o seu argumento também, se você quer contrariar alguém, né? Senão não deixa publicar também. Eu, por exemplo, não acredito na gravidade. Não, mas bem massa, Izumi, muito bom. E assim, agora tu veio aqui pro Brasil tu tá de férias? Tá de férias. Tu tá de férias lá da tua universidade. E aí quanto tempo tu ainda tem lá no teu curso de mestrado na Itália e tal? São 2 anos, né? Fiz o primeiro ano, falta um ano agora. Falta um ano agora. E aí depois disso é que tu vai pensar o próximo passo que tu vai dar, talvez mudar de país ou... Eu quero fazer um doutorado depois, não sei onde ainda. Sim. Ah, que legal. Sim. Mas se você trabalhar numa visão de acadêmica, você provavelmente vai caminhar fazendo vários mestrados, doutorados, coisa parecida, até teoricamente achar a especialização que você vai tentar fabricar a tua diferenciação, talvez, né? Acho que é ao lado da busca acadêmica. O ideal é achar uma coisa que você realmente gosta de fazer, né? E também não é só você gostar daquilo, de achar um tópico interessante, tem que ser uma coisa que você gosta de trabalhar também, né? Porque, por exemplo, muita gente começa a astronomia, o curso de astronomia, falando, é porque eu gosto de olhar pro céu, eu gosto de aprender sobre as constelações, eu gosto de aprender, né, ver como é que o céu tá se movendo e tudo mais, mas é quando vê o cálculo, né, e Python, programação, tudo aquilo... Aí a gente fica, não quero isso, eu queria só olhar pro céu. Então tem essa parte de assim, como é que você trabalha com um tópico que você gosta. E esse lado de programação, de matemática, é uma área que tu gosta ou tem algum desafio pra ti também? Eu gosto de programar, não gosto da parte de matemática, não. Mas assim, eu tenho que usar, lógico, né, pra fazer alguma simulação e tudo mais, daí, né, por mim tudo bem. O ideal, assim, é ter um objetivo final, eu não gosto de, só teoria eu não gosto, eu gosto de aplicar em alguma coisa. Em algum momento, né, das tuas formações, tu tem uma parte de laboratório, assim, de analisar um pedaço de alguma coisa que caiu do espaço? Isso eu nunca fiz, não. A gente tem várias matérias que se chamam laboratório de, né, alguma coisa. Mas... tem aqui uma areia da lua pra te dar uma olhada. Não, mas não era bem laboratório. Assim, teve um que era laboratório de física, que daí a gente aprendeu, tipo, sobre laser, coisa assim. Né, que daí é bom pra usar, por exemplo, isso é uma coisa que a gente pode usar depois pra ondas gravitacionais e tudo mais, né, detectores, essas coisas. Mas em geral, laboratório na astrofísica é computador. Entendi. Daí laboratório de informática. Tá. E daí você vai lá e aprende como, né, aplicar toda a programação pra descobrir coisas na astronomia. Entendi, legal. Show de bola, muito massa. Legal, né, bacana história. Vai ter papo, assim, muito bom conversar contigo, né? Parabéns pela tua jornada, que eu sei que foi desafiadora, né? Pra te conseguir se encaminhar, né, nesse universo. Esse lado, né, da nossa sociedade, da humanidade, de pesquisar, de entender o porquê nós estamos aqui, sobre o universo, é algo que é muito importante pra continuidade, né, do que a gente tá fazendo. Show, né? Então, parabéns aí pelo teu empenho nisso. Muito obrigada. E imagino que teu pai, o Sérgio, deve estar super maravilhado com com a área que você atuar. Pois é, quando eu perguntei pra ele, você acha que eu mudo de linguística pra astrofísica? Aí ele, você precisa me perguntar? Suspeito pra falar. Não, mas muito bacana. Legal. E tu pretende voltar com o teu canal? Fazendo vlogs da Itália? Comidas da Itália? Já pensei nisso, quem sabe um dia. Tu tem alguma presença em rede social? Tu compartilha um pouco do que tu estuda, alguma coisa assim, ou não necessariamente? Por enquanto não, falta tempo mesmo. Sim, legal. Mas se alguém quiser se conectar contigo, de repente, não sei se tem LinkedIn ou alguma coisa assim pro pessoal... Pode falar comigo no Instagram. No Instagram. Qual que é a tua arroba do Instagram? Izumi Schmigelo. Izumi Schmigelo. Então vai estar na descrição. Na descrição do vídeo, mas você acha meu nome lá. Vai estar na descrição. Obrigado, então, Izumi, pela tua presença, Obrigada tá? A vocês. Por compartilhar aí teu conhecimento, teu tempo com a gente, né, Ferrari? Show. Obrigado. Muito obrigado, então, a você que também assistiu. Jimmy, esquecemos de agradecer os nossos apoiadores. Sim, exato. Vamos fazer isso agora. Eu agradecer o pessoal que assistiu a gente aqui nesse episódio, né?
né? Agradecer os nossos apoiadores, ao LEAD, né? A gente tá gravando aqui na sala do LEAD de Santa Catarina, esse estúdio incrível que tá potencializando aí o alcance do Jogando pra Plateia. Agradecer também ao Davi Paes Lima, da Paes Lima Comunicação, nosso assessor de imprensa oficial. Então, que tá nos ajudando aí também a aumentar o alcance dos papos que a gente faz aqui no nosso podcast. Isso aí. É isso obrigado, aí, cara. Gente. Fechou então, muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando pra Plateia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.